Olá, de volta para a segunda entrevista do dia. A sabatina desta vez é com o médico Dr. Delano, candidato a deputado estadual, sempre no oferecimento da CID, com apoio da OAB, como a gente fez na primeira entrevista com o candidato Fabiano Tolentino. Primeiro a gente vai às perguntas, né, sabatinar Dr. Delano, né, e depois a gente vai com as perguntas das entidades representativas, instituições de ensino, os internautas que mandaram seus questionamentos para o agora. Então, começar, doutor Delano? Vamos lá. Então, vamos para a primeira pergunta. Você foi vereador por 2 mandatos e como você avalia a atual legislatura? O que faria diferente se lá estivesse? Pois é, eu fui vereador 2 mandatos, praticamente 3, sou o 7º mais votado da gestão atual e não estou na gestão, tem 10 lá atrás. O que eu faria diferente? Nada. Tudo que eu fiz do primeiro ao 3º mandato, faria tudo novamente. Eu defendi a saúde, eu defendi a educação, eu fiz projetos de levantamento de posto de saúde, ajudei construção de posto, ajudei implantação do hospital público. Então eu faria tudo novamente da mesma forma, porque foi desse jeito que eu ganhei 2 campanhas vitoriosas, desse mesmo jeito vou ganhar de deputado estadual, porque não faria nada de novo. Fui esmerado como vereador. E outra coisa principal, eu comecei e finalizei a vereança. Eu não deixei a vereança, o povo me elegeu para ser vereador 2 mandatos e eu fui vereador 2 mandatos. Quase que chegou no 3º, faltou Quase chegou no 3º, faltaram 5 votos. Foram 1.508 votos, faltaram 5 e sou o 7º mais votado. Mas não deixo uma gestão para iniciar uma outra. O povo me quis vereador e enquanto o povo quis, estive na vereança. No ano passado, doutor Delano, você viralizou em todo o Brasil ao exigir a revacinação. Como é que hoje, você avalia aquela atuação sua, tendo recebido diversas críticas de outros especialistas? E hoje nenhum deles voltou para fazer nenhum questionamento novamente. Foi como se jogasse água no fogo. Faria tudo novamente. Porque o que eu fiz foi trazer para você, população, trazer para você, povo, a revacinação. Senão nós estaríamos na primeira dose até hoje. Porém, quem falou foi um médico interiorano de uma cidade lá de Minas Gerais. Não foi um médico lá de São Paulo que é frequentador das grandes academias. Então, eu levantei uma hipótese, continuei com a mesma hipótese, fui apedrejado, mas faria tudo novamente, que foi através disso que nós conseguimos a 2ª, a 3ª, a 4ª e agora vamos ser sempre revacinados. Eu mostrei por A mais B, por um exame que foi feito por cientista. Esse cientista, como os outros que inventaram a vacina, mostrou que eu não tinha anticorpos ali. Então eu fui lá e comprei o exame do laboratório. Aí fui atacado que esse exame não era para avaliar. Então eu comprei também uma coisa mentirosa. E aí ficou uma coisa obscura para os dois lados. Porque quem estava errado? Quem me vendeu o exame do laboratório ou quem é que fez a vacina? Aí ficou aquela interrogação. Mas foi através desse questionamento que você hoje conseguiu a 2ª, a 3ª, a 4ª e vamos ser revacinados. Porque a cada 3 meses eu mostrei que os anticorpos caem, mas nunca vão dar essa glória para o médico do interior de Minas Gerais. Mas lá de Minas Gerais, como assim? Lá do interior? Lá da nossa Divinópolis, né? Porque eu recebi crítica de São Paulo, do Butantan. Como é que pode? Mas agora eles não voltaram a falar assim, ainda bem que aquele questionamento que você fez lá, fez com que nós revacinássemos, porque os anticorpos caem naturalmente. Provei por A mais B, que depois de 3 meses, a sorotipagem, os anticorpos começaram a cair. E através disso é que conseguimos a 2ª, 3ª, a 4ª e vamos ser sempre revacinados. Porque depois de 3 meses, a titulação de anticorpos sanguíneos cai e você fica desprotegido. E é por essa recomendação, por esse médico de Divinópolis, né, que foi apedrejado e que as pessoas não voltam para pedir desculpa e para falar realmente, não é o principal exame, mas era o exame vendido, o exame que é caro, viu? Custava na época R$500. E hoje falaram para mim que através desse questionamento a gente consegue revacinar. Em um eventual 2º turno, vamos falar de eleições majoritárias, né, que cada candidato ou político tem o seu, né, que apoia, entre o governador Romeu Zema e Alexandre Calil. Quem você apoia e por quê?
É uma boa pergunta, né? O meu partido, graças a Deus, é o PRTB, ele não federalizou. Então, nós não temos candidato nem à presidência da República, nem ao governador do estado. Estamos livres para poder apoiar quem a gente achar de antemão no nosso conselho. Para mim, o Zema fez um bom governo, né? Terá o meu apoio, tanto no primeiro quanto no segundo turno. E se o Calil ganhar, eu sentarei com ele na maior humildade, porque a vereança me consagrou isso, me esmerou, me poliu que oposição sem razão é bobagem, quem perde é a cidade. E apoio o Zema, mas o Calil ganhar, eu vou ajudá-lo sempre que ele ajudar o Centro-Oeste, sempre que ele ajudar Divinópolis e Minas Gerais. Porque eu estarei ali pelo povo e não para governador X ou Y. Te faço a mesma pergunta para presidência da República. Isso, mas para presidente da República, essa pergunta eu só responderei se quiser, porque a minha eleição é de deputado estadual. Eu terei que fiscalizar o legislativo estadual, dona Gisele. Mas vamos lá, né? Uma pergunta feita, eu vou responder também a mesma pergunta. Vamos dizer que eu fosse eleitor do Bolsonaro e que ganhasse o Lula. Eu sentaria com Lula ou com Bolsonaro da mesma forma para trazer para o povo, no caso de ser um candidato a deputado federal, que não é o caso, mas sentaria para trazer recursos para Minas Gerais. Mas nossa pergunta não foi em relação a trazer recursos, porque trata de federação, mas sim a sua simpatia por qual dos dois? Pois é, eu terei simpatia pelo governador, que eu vou ter que fiscalizar. Para o presidente da República, eu torço e parabenizo o que ganhar. Para mim, eu não sou candidato a deputado federal. Eu sou candidato Fugiu de novo, mas não tem problema. Ao deputado estadual. Qual a sua opinião, doutor Delano, sobre o aborto? Minha opinião sobre o aborto é uma questão de saúde pública, né? Não é uma questão de ser favorável ou de ser contra. Se você tem uma mulher que vai a uma clínica escondida, que não tem o mínimo de asepsia, e que ela vai fazer um procedimento, e depois ela vai lá para o SUS, aconteceu algo com ela, vai lá para o SUS, ela vai trazer um aumento do dinheiro para o SUS. Então, aborto é uma questão religiosa, que eu não posso entrar, é uma questão pessoal, que eu também não posso entrar, é uma questão de escolha. Se eu falo para você, como médico, o que você faria? Mas não virou questão política agora, de briga, de disputa? Virou, mas continua sendo religiosa, continua sendo individual, pessoal, mas de saúde pública. Como médico, né? Nenhum médico é a favor do aborto. Porque nós somos a favor da vida, mas nós não podemos taxar um ser humano que escolhe, como escolha, né? Por quê? Porque nós temos, né, alguns locais do mundo que lá são autorizados. Então, a questão religiosa, individual, moral e de saúde pública. Cada um sabe o que é bom para o seu corpo. Uma pessoa saber, que não saber como que engravidou, né, porque esse é o maior questionamento. Chegou grávida, não sei o que aconteceu. Não sabe. Ela não sabe o que aconteceu. A maioria das grávidas que querem tirar não sabe o que aconteceu. Todos sabemos. Porém, não é função do médico de julgamento. É de saúde pública, de orientação, de não deixar acontecer. Mas se aconteceu, que a pessoa arque com seu Deus, com a sua religião, com a sua moral e com a saúde pública dela mesma. Que ela pode ir a óbito fazendo um procedimento desse numa clínica escondido. Então é melhor que ela peça uma autorização judicial, que ela demonstre que ela não tem condição, que ela não pode ter esse filho, mas isso tudo, gente, todo mundo tem um pouquinho de conhecimento. Sabe como é que faz menino, sabe como é que previne menino, e hoje em dia o anticoncepcional... Mas no caso dos estupros, né, já é diferente. Já é diferente, né? No caso do estupro, ela tem direito legal sobre isso. Agora o questionamento é a quantidade de semanas, que fica naquela, até 6 meses, até menos de 6 meses. Ô, gente, uma célula é vida, o coração começa a bater, então a história, ela é muito pessoal, e o pré-julgamento, a gente não sabe o que aconteceu com essa pessoa, realmente às vezes pode ser falta de informação, ela foi levada e ela não sabe a ovulação, apesar que vocês mulheres sabem que um mês vocês ovulam da direita e da esquerda, vocês sentem uma dorzinha, um mês do lado direito, um mês do lado esquerdo, a mulher sensível sabe perceber. Ok, encerramos essa primeira parte.
sempre no oferecimento da CID, com apoio da OAB. Passamos para as perguntas. Vamos lá. Caso seja eleito e o candidato que você apoiou para governador ou presidente não seja, como pretende, e aí no caso o seu mais governador, que você é deputado estadual, né? Como pretende trabalhar, mesmo sendo uma possível oposição, uma pergunta da TV Alterosa. Olha que bacana, TV Alterosa, muito obrigado pela essa pergunta, que já teve até a resposta durante essa entrevista, né? Por isso é que a gente não pode saltar passos. É por isso que ter sido vereador por 2 mandatos, praticamente 3, foi importante. Quando você for oposição sem razão, sem mérito nenhum, você acaba deixando a sua cidade no vácuo. Qualquer que seja o governo eleito, mesmo que o meu partido, que é o PRTB, não federalize, que não federalizou e nos deixe livre, sentaria com o meu voto ou com o outro que ganhar e traria governo. Sou médico, tá aqui, governador, eu posso te ajudar na saúde. Se eu quero a minha ajuda, quero. Então vamos trazer recursos para toda Minas Gerais, porque não é eleição de bairro, não é eleição de cidade, é eleição de estado. Então a gente traria e até possibilitaria a ele instrução de um possível secretariado de saúde, que é o que eu tenho um interesse primordial. Quem sabe a gente não teria o primeiro secretário de Estado de Saúde, né, eleito aqui de Divinópolis, que eu tenho total interesse nessa pasta. Essa diversidade é muito interessante entre os candidatos de Divinópolis, cada um representando um segmento, né, doutor Delano? Em uma eventual... Não, essa aqui eu já perguntei, que foi, né? Vamos deixar de fora, porque fez parte da primeira etapa da nossa sabatina. Divinópolis registrou casos chocantes de feminicídio neste ano. Se eleito, que propostas tem para amenizar este terrível problema? É a pergunta da Cíntia Faria. Cíntia, como médico, é uma pergunta muito tranquila de te responder. Feminicídio já acontece, né, agora, não, acontece há anos. Porém, agora veio mais evidência, porque parece, graças a Deus, que as leis empoderaram vocês, porque somos todos iguais. A gente precisa de lá na educação, e a Gisele falou muito bem, quando você é eleito deputado, existem as pastas, né? Então eu estarei ali na saúde, mas estaria ligado à educação, porque o feminicídio ele é lá do início. Por que você levou uma mulher a óbito? Por que você matou uma pessoa? Talvez porque ela te questionou, pelo alcoolismo, pela falta de razão de família, pela falta da própria família. Então a gente tem que atuar lá na educação, lá no básico, lá no primário, para a gente chegar lá na saúde pública, que é o feminicídio, né? É você levar a óbito a uma pessoa que você não tem direito de tirar a vida. Porque quem tem direito de tirar é quem deu, né? É Deus. Mas a gente traria educação. Através de educação, da sensibilização, a gente consegue levar uma pessoa a raciocinar que ninguém tem direito de ceifar a vida de ninguém. Ok, vamos mais uma. A reforma trabalhista foi aprovada em 2017 e gera grande discussão sobre sua efetividade. Qual sua opinião sobre o tema? É uma pergunta da Faculdade UNA. Una, muito obrigado pela pergunta. Reforma trabalhista é igual reforma política. Ela fingiu que aconteceu, né? Fingiram lá que fizeram alguma reforma. O que aconteceu na reforma trabalhista? A mesma coisa da política. Gente, a mulher adquiriu algumas características importantes, que ela ganhou mais um mês para poder fazer o aleitamento materno. O marido ganharam alguns dias de passar com o concepto que acabou de chegar.
você adquiriu alguns direitos que já tinha muito tempo. Porém, a reforma trabalhista, ela é uma reforma que não partiu de agora. Ela partiu lá do Getúlio Vargas. E agora que o povo está tendo acesso à Constituição, imagina, né? Você tem um livro, né, que você pode ler ele toda hora, e essa reforma trabalhista foram direitos que já existiam lá do Getúlio Vargas. Não teve nada demais, não acresceu em nada. Foram direitos muito mais já adquiridos, porém não eram absorvidos, né? A população não sabia que tinha esse direito. Então, saber o que está escrito na Constituição, desde a época de Getúlio Vargas, que foi o governo que mais fez reforma trabalhista e o primeiro, né, que fez a nossa carteira de trabalho, já são direitos lá de trás. Então, a gente deve saber um pouquinho, né, de direito, saber um pouquinho de Constituição e saber que muito pouco foi feita nessa reforma trabalhista, que é praticamente igual à reforma política. Praticamente nada. Então, vamos mais uma pergunta. Que bom que muita gente participou, quer saber dos seus representantes da cidade, né? Quais são suas propostas para o setor de cultura, Grupo Balde Teatro? Isso aí. Você imagina, igual a Gisele falou, tem pessoas interessadas, né, o que é um candidato que defende a saúde, o que tem para a cultura. Um deputado estadual, ele tem direito a 22 assessores. E nessa minha assessoria, a gente tem várias pessoas que estão ligadas à cultura aqui de Divinópolis. E a todo momento eles falam comigo, olha, a gente precisa de trazer emendas para ajudar a população aos eventos da nossa própria cidade. Aqui, nós temos aqui em Divinópolis, e mais uma vez, né, não é eleição de Divinópolis, é do Estado, mas nós podemos trazer emendas para o Centro-Oeste e levar o que já tem aqui de bom de cultura para toda a região, para todo o Estado. Entre eles, nós participamos do maior evento cultural da nossa região, porém com baixíssimo potencial de agregar toda a cidade de Divinópolis. Nós tivemos Reinado aqui no domingo, que é um dos maiores eventos culturais que acontece há mais de 200 anos no país. E a gente viu o Alto São Vicente com muita gente, mas nós não vimos 250 mil pessoas dessa cidade parar para ver toda uma região subir a ladeira do Alto São Vicente, como eu subi, dançando com o povo e fazendo cultura com o povo. Aliás, foi um dos primeiros anos em que se valeu da lei, em que outras regiões usaram ônibus. Você imagina, agora virou lei, né? Usaram ônibus, que já existe recurso, para trazer o povo para dançar o Reinado em Divinópolis. E eu participei também do Reinado de Moema. A cidade para ir para um poliesportivo almoçar, a cidade. E eu falei que um dia eu queria fazer como projeto, um dia eu iria realizar isso na cidade de Divinópolis, convidar o município para passar o domingo lá no poliesportivo. Em vez da gente fazer o almoço, cada um com a sua guarda, a gente traria um Divinópolis inteiro, uma região inteira, parando para o Reinado. Isso é um exemplo, né? Nós temos outros exemplos, Prato da Casa, né, que hoje acontece, saiu daqui de Divinópolis e vai toda uma região. Então nós temos como ajudar tanto a cultura, mesmo não sendo especialista em cultura, porque eu já participo disso há muito tempo. Ok, vamos para a última pergunta, porque o tempo passa muito rápido, né? Os temas são diversos, as respostas, né, demandam um tempo, umas demandam um tempo maior, outras menores. O que te levaria a votar em um candidato para o cargo que você almeja? É a Flávia Moreira, advogada. Essa pergunta é muito bacana, porque ela é feita para eu te convencer que você deve votar no Dr. Delano. Primeiro, o porquê que você votaria no Dr. Delano? Quem é essa pessoa? Qual é a característica dele? Qual é a bandeira que ele defende? Quem é ele no município? Alguém conhece algum passado, alguma história dele? Isso me levaria a escolher a votar no Delano. É um médico que já foi vereador, que tem uma história, que tem uma conduta na cidade, que tem projetos sociais há anos, que participa da cultura da cidade. Então, conhecer o candidato, a origem do candidato, da onde ele veio, é uma das principais características para convencer você a votar
no deputado estadual, doutor Delano, 28123. É você saber a origem, da onde veio. É o principal questionamento. Qual o passado do doutor Delano? Na hora que vocês entrarem no Instagram do doutor Delano, vocês vão observar que ele passou 2 mandatos, praticamente 3 na Câmara Municipal. E ele é um médico que tem projeto social e que ele merece o seu voto. Ok, 30 segundos para as suas considerações finais. A câmera do agora, por favor. Primeiro, eu quero falar que eu represento a saúde do Centro-Oeste e de toda Minas Gerais. Eu estou no SUS há 22 anos. Eu sou técnico de enfermagem, eu sou enfermeiro, eu sou médico, sou ajustador mecânico, eu sou especialista em saúde. E eu lutei nessa cidade, na região e no estado. Tenho diversos projetos sociais, tenho um consultório itinerante para oferecer para você como projeto social maior, elaborando leis para fazer mais pessoas, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, a algum lugar do estado a fazer eventos sociais. Participação público-privado é essencial para que o estado dê certo. A gente não consegue só o estado sozinho vencer. Nós precisamos, como eu, que público-privado tenham projetos sociais que façam que a sua saúde melhore. Então eu peço seu voto, sua confiança, mais uma vez, né? Será um 4º mandato e eu te representarei como seu deputado da saúde de Minas Gerais. Eu peço seu voto, meu número é 28123. Ok, com o doutor Delano, a gente encerra a segunda sabatina do dia e estaremos de volta amanhã, sempre às 19h30 e às 20 horas, então até lá.